Ministério Ave da Vida, culto na garagem. Glória. Pode ser para os irmãos. Eu estava até preocupado comigo mesmo, eu estava muito tranquilo, muito. Pô, não é possível que eu não vou sentir nada, mas quando vai se aproximando a hora de você trazer a palavra, né, sobe um temor em você, e é assim que tem que ser, né? Então a palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Lucas 11, nós vamos ler do 5 ao 11. É uma parábola do amigo importuno. E diz assim a palavra de Deus: disse-lhe também: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa e vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não importune, já está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á toda a vida por causa da tua importunação, e lhe dará tudo o que houver visto. Eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vosso filho, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Então essa é uma parábola muito conhecida de todos, eu acredito que todos já ouviram falar dessa parábola. Então, para começar essa pregação aqui, nós temos que entender o que é parábola, né? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação, de uma analogia. Então aqui Jesus estava comunicando aqui através de parábola. Ele usava muito parábola. Então o povo tinha que saber discernir aquilo ali, né? Ele tipificava certas coisas assim para poder fazer uma comparação. Então isso aí é uma parábola. Eu pude observar aqui, né, nessa mensagem aqui, alguns itens aqui que eu destaquei aqui. O primeiro item aqui, que eu vi aqui, que ele bateu na porta certa, né? Imagina que aquele amigo chegou na casa dele num certo horário, já tarde da noite, que era da meia-noite, e não tinha nada para lhe oferecer. E ele foi lá na casa de outro amigo dele, né, e pediu o amigo para poder lhe dar 3 pães. Então, ele bateu na porta certa, porque ele sabia que aquele amigo lá poderia lhe dar os 3 pães para ele poder servir o outro amigo. Então o que eu entendo por isso aqui, irmão? A gente tem que saber em qual porta nós estamos batendo. Existe uma porta da bênção, existe a porta da maldição, existe a porta certa, existe a porta errada, existe a porta das coisas lícitas, existe a porta das coisas ilícitas. Então aqui ele bateu na porta daquele que poderia resolver o problema e sabia que ele tinha que emprestar. Ele não bateu na porta daquele que poderia te emprestar e depois te cobrar. Então ele pediu a pessoa certa, foi lá, bateu. E o que me chamou mais a atenção aqui, a palavra aqui é importuno. Mesmo ele sendo amigo, ele não bateu, ele não abriu a porta. Ele não abriu a porta por ser amigo não, mas ele abriu a porta por quê? Pela insistência. A palavra importuno quer dizer causa incômodo. Então nós temos que causar incômodo aquilo que você quer, aquilo que você pediu. Primeiro você tem que direcionar a porta correta, ir na porta certa e saber que ali vai ter bênção para você, ali o teu amigo vai poder te ajudar. E a porta certa quem é? É Jesus, né? E diz que ele é a porta, e quem entrará por ele ceará com ele. Então ele é a porta. Então não tem outra porta mais certa que nós podemos bater, que é a porta chamada Jesus. Aleluia. Então é isso, aquele amigo foi ali
foi importunando aquele amigo ali. E ele já falava assim, eu não vou se levantar, que meus filhos já estão na cama, já estão dormindo e tal, e coisa, mas ele não desistiu. Aqui eu me lembro também que ele perseverou, nós devemos perseverar. Porque às vezes nós começamos certas coisas e não terminamos. Às vezes nós oramos por certa causa e vê que está demorando a sair, paramos de orar. Às vezes nós fazemos certas coisas e não chegamos até o final. E ele foi ali, ele só saiu dali da porta daquele amigo dele ali, depois que aquele amigo abençoou ele. Então ele foi perseverante. Nós devemos perseverar em oração. E aquilo que você colocou diante de Deus pedindo em oração, não pare de orar, continue orando, irmão. Continua importunando a Deus, que Ele não vai brigar com você não. Ele vai te servir, entendeu? Então é dessa forma. Eu estive aqui observando essa palavra importuno. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra que nós devemos usar todo dia, importunar o coração de Deus. E aqui eu estive observando também que eu botei aqui, devemos nos mover. O amigo chegou lá na casa dele, né, isso aí, né, Jesus falando uma parábola, e ele não ficou ali estático, ele não ficou ali prostrado não. Independente da hora, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, ele foi lá atrás do amigo dele para poder servir o outro amigo dele. Então, nós não devemos ficar prostrados, parados, independente de que horário for. Se for de manhã, se for de tarde, se for de noite, se estiver chovendo, se estiver escuro, se estiver de qualquer forma, não deixe as adversidades parar você. Se mova, corre atrás dos teus objetivos, corre atrás daquela porta, que aquela porta vai se abrir para você. Se você tem colocado diante de Deus as coisas corretas, as coisas que você tem pedido a Deus, Ele pode te dar, Ele vai te abençoar, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquecem a oração. A perseverança te leva a alcançar a bênção. Não podemos parar. Se começamos a fazer, vamos até o final. Eu estou fazendo uma campanha aí, eu já perdi quantas quarta-feiras, são 7 quarta-feiras. Mas eu já falei para o Senhor, ó, assim como Jacó segurou o anjo, o Senhor deixou ele subir, depois que foi abençoado, eu já falei com Deus, eu só vou te deixar, entre aspas, depois que o Senhor me abençoar. Aleluia. Então nós temos que perseverar em oração. Se for uma campanha, vai a ela até o final. Se for uma oração, aquilo que você está te pedindo, aí você fala, comecei a pedir e tal, até agora nada acontece, não aconteceu nada até agora, o que está acontecendo? Então continua orando, continua perseverando, continua importunando o coração de Deus, né? Então, essa é outra observação, devemos perseverar em oração, que aquele amigo já estava com a porta fechada, e seus filhos já estavam na cama, não poderia lhe levantar para atender, mas ele perseverou ali, né? Não foi nem porque ele era amigo, foi pela importunação. E outra coisa que eu estive observando aqui, né, que aquele amigo ali, ele não tinha nada para oferecer, não tinha nada, mas ele deixou o orgulho de lado. Às vezes nós deixamos de pedir certas coisas ao irmão, ao amigo, até mesmo em termos de conhecimento, de perguntar alguma coisa para você aprender, e você com orgulho no coração, você não quer perguntar, não quer aprender. Então aquele amigo ali, ele não quis saber, ele queria servir aquele outro amigo que chegou na casa dele lá. Ele deixou o orgulho de lado, porque não tinha nada na casa para comer, não tinha isso, ele largou o orgulho de lado e foi e falou, contou lá para o outro amigo dele, e ele bateu na porta certa, e como disse, né, a palavra de Deus lá em Hebreus 4,16, diz que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça para alcançar misericórdia e graça no tempo oportuno. Aleluia. Então ele chegou ali com confiança naquela casa, ele sabia que aquela porta ali ia se abrir para ele, e sabia que aquele amigo ali ia servir a ele. Jesus é o nosso amigo. Aleluia. Jesus é a porta, somente Jesus para poder abençoar a nossa vida. E o que eu pude aqui observar também, aqui para encerrar a palavra, lá no versículo 10, diz assim: porque aquele que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Entendeu? E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo mau,
saber dar boas dádivas ao vosso Filho. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que nos pede. Se nós, a palavra de Deus diz que nós somos maus e nós sabemos dar boas dádivas ao nosso Filho. Imagine Deus. Imagine Deus. Se nós já somos bons, se alguém te pedir algo ali, você vai fazer o máximo para poder servir aquela pessoa ali. Imagine Deus, como você bate na porta certa lá. Você acha que Ele não vai te abençoar? Você acha que Ele vai deixar você na mão? Você acha que você pedir a Deus peixe, Ele vai te dar uma serpente? Vai te pedir pão, Ele vai te dar pedra? Se nós não fazemos isso, como diz aqui, que eu estou escrevendo, quanto mais Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que supre todas as nossas necessidades. E que os irmãos fiquem com essa palavra, que Deus possa tocar no coração de cada um. Essa palavra me chamou muita atenção, porque cada vez que eu leio aqui um trecho da Bíblia, aqui, ela toca no meu coração e vai fazendo um mover na minha vida. Então, creio que nesta tarde também a palavra de Deus, ela nunca é vã, ela nunca volta vazia, sempre faz aquilo com a prática. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir o Senhor, vamos? Glória a Deus. Aleluia. Ministério Árvore da Vida, organização, Pastor Gilmar e Diácono Jorge. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Deus te abençoe.